Queridos irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Aproveitemos que estamos em pé e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Salmos, no Salmo de número 34. Nós vamos ler versículos de 1 a 3 para a reflexão de nossos corações e mentes nesta noite festiva, nesta noite em que celebramos mais um aniversário da Orquestra Doxologia. Salmo de número 34, versos de 1 a 3, diz assim a Escritura: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Quem pode dizer amém? Podeis tomar o vosso assento, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria de contar com a atenção e a cooperação da igreja para que, antes de entrarmos na mensagem, deixar registrado aqui a minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele me concedeu de estar com os irmãos neste final de semana, para juntos celebrarmos a vitória de mais um ano da Orquestra Doxologia. Ao pastor Isaías, que nos confiou a tribuna desta igreja, nossa gratidão, e em nome dele cumprimento os demais pastores, obreiros, líderes desta igreja, e também meu abraço especial ao evangelista Isaac, maestro da orquestra, sua esposa irmã Marlene, nossos queridos irmãos, a quem eu tive também o privilégio de pastoreá-los num período em que eles estiveram em Brasília. Foram momentos inesquecíveis. Ele foi nosso maestro lá também, da orquestra, no templo sede em Brasília, deixou saudades, deixou um legado, ensinou muitos músicos que ainda estão lá, adorando o Senhor na nossa orquestra, que lá chama-se Orquestra Azaf. Nossa gratidão a Deus pelo que eles fizeram lá, e pelos que eles continuam a fazer em prol do reino de Deus nesta terra. Queridos, como o pastor Isaías já comunicou aos irmãos, eu também tenho o privilégio de presidir o Conselho de Educação e Cultura da nossa CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O Conselho de Educação e Cultura é responsável pelos seminários de educação teológica, das centenas de seminários que nós temos das Assembleias de Deus em todo o país. Eu comecei a fazer teologia numa época, pastor Isaías, em que a teologia não era bem vista ainda em nossos arraiais. E por vezes, quando eu já estava formado, quando eu já era teólogo, eu precisei suportar algumas indiretas até nos púlpitos das igrejas. Eu sentado, ouvindo a palavra, os pregadores diziam: diploma não expulsa demônio. Era para mim. E eu dizia assim: ofender os outros também não. Que expulsa demônio é a autoridade e o poder do nome de Jesus Cristo. Queridos, mas mudou. Hoje a Assembleia de Deus tem uma abertura para a teologia, inclusive não se separa mais obreiros sem que tenham um curso teológico. E no resgate então dessas verdades bíblicas, o Conselho de Educação e Cultura vem promovendo seminários em todo o Brasil. Nós já realizamos 16 seminários e agora começamos um novo projeto, que é a celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Vai acontecer em 31 de outubro de 2017, os 500 anos, se Jesus não voltar até lá.
E para celebrar, começaram os trabalhos agora. O primeiro foi em Palmas, Tocantins. O segundo foi em João Pessoa, na Paraíba. O terceiro vai ser em Montes Claros, Minas Gerais. E estamos fazendo a agenda para 2016. Está agendado Porto Alegre e agora está agendado Foz do Iguaçu. Amém? Esse seminário, queridos, ele é um final de semana com a presença dos teólogos do Conselho de Educação e Cultura, da CGDB, da CPAD, e tem algumas plenárias que são muito importantes para a igreja conhecer o que é a Reforma Protestante, por que ela aconteceu, quais foram os antecedentes históricos que levaram a essa ruptura de Martinho Lutero com o catolicismo, de onde surgiram as igrejas protestantes e mais tarde as igrejas evangélicas, quais foram esses reformadores, como Calvino, como Zwinglio, além de Lutero e outros que vamos estar estudando durante o seminário, quais são as principais doutrinas da Reforma Protestante, como que surge o pentecostalismo, como nasce a Assembleia de Deus, quais são as indulgências e as heresias que surgiram depois disso no meio da igreja, o que é que nós podemos combater para que o evangelho permaneça genuíno em nosso meio, qual a importância do protestantismo na sociedade. Então são plenárias muito importantes, e nós queremos convidar os irmãos desde já, como o pastor Isaías já disse, para orar, interceder por esse projeto, e em 2016, com a graça de Deus, estaremos aqui na data que vai ser agendada, com todos os irmãos, com este auditório repleto de homens e mulheres, de jovens, todos podem participar, e eu creio que Deus vai impactar as nossas vidas. Amém? Está aí, portanto, então, o convite para esse evento ainda a ser realizado. Queridos, voltemos então ao tema escolhido para esta celebração. Eu dizia ontem à noite, aqui neste plenário, e também ao evangelista Isaac, que não poderia ter tido um outro texto melhor para ser escolhido do que o livro de Salmos. O livro de Salmos, como nós explicamos ontem, é o livro de cânticos. A expressão Salmos, ela é extraída da Bíblia Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução grega do texto hebraico. Uma tradução que ocorreu no 2º século antes de Cristo, quando os judeus que moravam no Egito receberam o convite do rei do Egito à época, o rei Filadelfo I, porque o rei queria um exemplar dos textos sagrados judaicos na biblioteca de Alexandria, que era a capital do Egito à época. 72 homens eruditos fizeram a tradução do hebraico para o grego. E na tradução, eles colocaram o nome do livro de Salmos como Salmoi, que também por vezes é traduzido como Salterion, onde nós temos a palavra saltério. Então, salmo ou saltério quer dizer livro de louvor. E a expressão salmodiar significa louvar a Deus acompanhado de instrumentos musicais. Então a orquestra doxologia nos ajuda a salmodiar, porque salmodiar quer dizer louvar a Deus acompanhado dos instrumentos musicais. Quantos podem dar glória a Deus pela vida da orquestra? O livro de Salmos tem 150 números. 73 deles foram escritos por Davi, 12 por Asaf, e os demais por autores diversos. E o Salmo de número 34, queridos, ele tem 22 versículos. E esses 22 versículos não são à toa, não foram aleatórios. Aliás, existem outros salmos que também têm 22 versículos. Depois os irmãos podem procurar diversos salmos com 22 versículos. Por que 22 versículos? Porque o alfabeto hebraico tem 22 letras. E o livro de Salmos tem vários acrósticos.
Os irmãos lembram que é acróstico, né? As crianças costumam muito usar acróstico com as poesias. Elas dizem assim: mãe. Aí a mãe tem a letra M, a letra A e a letra E. Mãe, M de maravilhosa, A de adorável, E de estrela, e assim por diante. Isso é um acróstico. E o Salmo de número 34, em apreço, é um acróstico. As 22 consoantes do hebraico iniciam cada um dos versículos. A primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph. E Davi começa usando o Aleph dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo. E ele termina o verso 22 usando a última letra do alfabeto hebraico, que é o Tal, e diz assim: o Senhor resgata minha alma. E todos os demais versículos são assim. Apenas como informação de curiosidade para os irmãos, mas eu gostaria de refletir sobre um outro aspecto desse salmo. Dos versículos de número 1 até o verso de número 10, esse salmo é um hino. E do verso 11 até o 22 é um sermão. E na parte do hino, Davi nos convida a louvar. Ele diz: eu louvarei o Senhor em todo o tempo, continuamente. E no verso 13 ele diz: engrandecei ao Senhor comigo, ajuntem-se comigo, somem as vossas vozes comigo, e todos juntos exaltemos ao seu nome. Quantos aqui nesta noite podem unir as suas vozes para glorificar a Deus? Existem na Bíblia Sagrada, queridos irmãos, 249 passagens que falam sobre o louvor. Destas 249 passagens bíblicas, 215 nos convidam a louvar a Deus. Ao mesmo tempo, nós temos na Escritura 230 passagens que falam de adoração. 170 no Antigo Testamento, 60 vezes no Novo. E todas elas dizem: devemos adorar a Deus, a Ele único e exclusivo, verdadeiro Deus, a quem deve ser dada a adoração, porque somente Jeová, o Senhor Deus Todo-Poderoso, é digno de glória. E Davi é muito consciente destas verdades do louvor e da adoração. Quando jovem ainda, ele foi levado ao palácio real, junto do rei Saul, para tocar a sua harpa, porque Saul estava distanciado de Deus, Saul estava numa vida de colisão com a vontade de Deus, insubordinado, desobediente, e um espírito assombrava Saul, um espírito perturbava Saul. Mas quando Davi tocava sua harpa, quando Davi dedilhava sua harpa em adoração ao Senhor Jeová, o espírito maligno não podia suportar o louvor daquela adoração, e era expulso, era dissipado, e a paz reinava. Então Davi sabia do poder do louvor, do poder da adoração. E há uma história, queridos, muito importante na nossa igreja, Assembleia de Deus, sobre o poder do louvor. Os irmãos sabem que Deus levantou o missionário Gunnar Wingre, que veio ao Brasil em 1910, enviado pelo Espírito Santo. Ele fora batizado com o Espírito Santo em Chicago, nos Estados Unidos. Ele era pastor da igreja batista lá, e começou a ensinar o batismo no Espírito Santo entre os irmãos batistas. Foi expulso da igreja por conta disso, mas foi recebido numa outra igreja também batista, que queria ouvir a mensagem. O Davi começou a pregar aqueles novos irmãos, aquela nova igreja, onde ele era também pastor, e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo.
Então, em uma daquelas reuniões de vigília de oração, Deus revelou a um dos irmãos ali presentes, chamado irmão Udin, que Deus chamava Gunnar Wingre para um lugar chamado Pará. E eles foram ao mapa, na biblioteca da cidade, e descobriram que Pará era o norte do Brasil. E aqui ele chegou acompanhado do seu companheiro Daniel Berg. Os anos se passaram, nós vamos ver detalhes dessa história no seminário que vai acontecer em 2016. E em 1924, 13 anos depois que Gunnar Wingre tinha chegado ao Brasil, já tinha casado com Frida, sua esposa. Frida era uma jovem de 26 anos de idade, que veio da Suécia para o Brasil, enviada pelo Espírito Santo. Ela era uma moça além do seu tempo, ela era poetisa, ela era musicista, ela era pregadora, ela era professora, ela era enfermeira, ela dirigia cultos na praça, ela dirigia cultos no presídio, ela escreveu diversos poemas, ela escreveu 23 dos hinos da harpa cristã, e ela foi uma coluna no ministério do pastor Gunnar Wingre. E em 1924, quando fazia 13 anos que ele estava no Brasil, ele recebeu uma carta do Rio de Janeiro. Os irmãos do Rio de Janeiro pediam a ele para sair de Belém do Pará e mudar-se para a capital do país, que então era o Rio de Janeiro, e ali dar início à Assembleia de Deus. Gunnar Wingre ficou entusiasmado com aquela possibilidade, mas muito preocupado. Sabe por quê? Porque a revelação profética que ele tinha recebido lá nos Estados Unidos era de que ele deveria vir ao Pará e não ao Rio de Janeiro. E fazia 13 anos que ele estava no Pará, e Deus estava abençoando as Assembleias de Deus. A igreja estava se expandindo pelo Brasil inteiro, e ele ficou com a dúvida, com a incerteza, se deveria deixar Belém do Pará e passar para o Rio de Janeiro. E ele começou a orar, sozinho, ele e Deus. Não compartilhou com ninguém, nem com a esposa. Todos os dias Gunnar Wingre dobrava os seus joelhos. Todos os dias ele derramava suas lágrimas. Todos os dias ele pedia a Deus: Senhor, me dá a resposta, me orienta, me direciona. Ele escreveu isso no diário, chamado Diário do Pioneiro, que a Assembleia de Deus publicou num livro. E um certo dia, quando ele estava angustiado demais, sem saber o que fazer, sem saber que resposta dar aos irmãos que o aguardavam no Rio de Janeiro, ele estava no quarto, joelhado, prostrado, chorando e orando, e sua esposa Frida Wingre, que era pianista e violinista, ela estava sentada ao piano, tirando uns acordes, como sempre fazia, escrevendo alguns poemas. Enquanto Gunnar está no quarto orando, chorando, ela está ao piano. De repente ela começa a tirar uns acordes, de repente ela começa a cantar. Esse louvor de Gunnar Wingre, aliás de Frida Wingre, foi para a harpa cristã depois. Eu vou pedir ajuda aqui da nossa tecladista, só para os irmãos lembrarem. O irmão Isaac. Os irmãos vão ouvir a introdução e a primeira estrofe desse hino. Pode ser? Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor, pra onde Ele for, confiando na graça de meu E o coro, todos juntos.
Se Cristo comigo vai. Se Cristo comigo vai. Eu irei. Eu irei. E não temerei. E não temerei. Pois irei comigo vai. Legado seguir a Jesus. Levar a cruz. Se Cristo comigo vai. Quem pode glorificar a Jesus? Quando Davi levantou do quarto, correu à sala, abraçou a esposa, e ela disse: que foi? Que foi? Ele disse: Deus te usou agora. Se Cristo vai comigo e com você, mudamos para o Rio de Janeiro. Deus dá resposta no louvor. Naquele mesmo ano, naquela mesma semana, o Davi não esperou mais. E iniciou-se um grande trabalho em nossa capital do Brasil à época. Porque Deus fala por intermédio dos louvores. E Deus está a falar conosco aqui nesta noite. Se Deus vai contigo, irmão, se Ele está no projeto, não há o que temer. Não é preciso duvidar, nem ficar inquieto ou atemorizado, porque o Senhor que vai conosco, Ele garante a nossa vitória. No Salmo de número 34 ainda, Davi registra um momento de muita dificuldade na sua vida, uma circunstância extremamente adversa. Eu gostaria de dar um tema para esta ministração: o louvor dos eleitos do Senhor. Eu peço à igreja para repetir comigo: o louvor dos eleitos do Senhor. Vou dividir esse tema em 3 pontos e vou me esforçar para abordá-los o mais breve possível. O primeiro ponto: Deus nos elegeu para seu louvor. Repita comigo: Deus nos elegeu para seu louvor. Segundo ponto: os eleitos sofrem perseguições. Terceiro ponto: o Senhor concede vitória aos eleitos. Quem concorda diz amém. Deus nos elegeu para o seu louvor. Escute, ao escrever a sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem que foi escolhido por Deus para sistematizar a teologia cristã, dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu quase a metade deles, um total de 13. E a teologia cristã, a doutrina cristã, está sistematizada nos livros que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. E ao escrever aos Efésios, no capítulo 1, versículos 4, 5 e 6, escute o que diz o apóstolo pelo Espírito de Deus. Ele diz assim: Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E Ele nos elegeu para que nós fôssemos, primeiro, para que fôssemos santos. Segundo, Ele nos elegeu para sermos irrepreensíveis. Nos elegeu para isto, para ser santos e para sermos irrepreensíveis. Mas Paulo continua dizendo: além dele nos eleger, Ele também nos predestinou. E sabe o que Paulo diz lá? Ele nos predestinou com um propósito. Ele nos predestinou com um objetivo. O texto diz: Ele nos predestinou para o louvor da sua glória. Você pode dizer amém? Deus te elegeu, a mim e a você, e nos predestinou para que louvássemos a sua glória.
a minha vida, a sua vida, o nosso viver, o nosso andar, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes devem servir para o louvor da glória de nosso Deus. Por isso, o primeiro ponto desta mensagem: Deus nos elegeu para seu louvor. Escute, Jesus, ao observar os fariseus, os saduceus, os religiosos daquele tempo, o judaísmo tinha no mínimo 5 seitas: os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos e os essênios. Cada qual servia a Deus ao seu modo, à sua maneira. E Jesus olhou para eles e disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, porque esse povo se aproxima de mim e com a sua boca me louva, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas de homens. Mateus capítulo 15, versos 7, 8 e 9. Fomos criados para o louvor e a glória de Deus. Mas Deus não quer que o nosso louvor seja de lábios. Deus não quer que o nosso louvor seja de aparência. Deus não quer que o nosso louvor seja de hipocrisia. Deus espera que o adoremos em espírito e em verdade. Que o adoremos com o nosso coração, com a nossa alma, com toda a sinceridade. Ao conversar com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, ela perguntou a Jesus qual deveria ser o lugar da adoração. Ela disse: Cristo, meus pais me ensinaram que eu tenho que adorar a Deus lá no monte em Samaria. Eu escuto os judeus dizerem que temos que adorar a Deus no templo de Salomão, lá em Jerusalém. E ela disse: qual é o verdadeiro lugar? Onde eu devo prestar a minha adoração sincera? É no templo ou é no monte? E Jesus disse: mulher, a hora vem, e agora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e o Pai está em busca de tais adoradores. Sabe o que isso quer dizer? Que eu tenho que adorar a Deus em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias, onde eu estiver. Eu sou um adorador. No trabalho, em casa, na rua, na escola, na universidade, onde quer que eu esteja, sou um adorador. Porque fui predestinado para louvor da sua glória. Escute. Em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Cristo disse à igreja, aos discípulos: vós sois a luz do mundo. E a vossa luz precisa resplandecer diante dos homens. Para quê? Para que os homens vejam as vossas boas obras. Para que os homens vejam a vossa conduta. Para que os homens vejam o vosso comportamento, para que os homens percebam o vosso caráter, para que os homens saibam da vossa ética, para que os homens saibam da vossa moral. Vocês são luz, e a vossa luz tem que resplandecer sobre os homens, a fim de que os homens, quando olharem para vocês e perceberem a vossa boa conduta, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Eu fui predestinado para louvor da glória de Deus. Significa dizer que eu não posso ser um hipócrita de louvar e dizer aleluia e glória a Deus apenas com os lábios. A minha vida, o meu viver, a minha conduta, o meu testemunho fala mais alto que minhas palavras. E Cristo é glorificado através da minha vida. O apóstolo Paulo, escrevendo isto à igreja, ainda em Efésios, ele disse o seguinte no capítulo 4, versículos 22 a 32, ele disse: portanto, quanto ao trato passado,
vos despojais do velho homem, e vos revistais no Espírito. Vos renoveis no Espírito. Portanto, disse Paulo, quem abandonou o velho homem e agora é renovado no Espírito para a glória de Deus, ele diz: deixai a mentira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, quem mentia, não mente mais, quem adulterava, não adultera mais, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, não entristeçais o Espírito Santo, e arrancai de vós toda a ira, e toda a cólera, e toda a amargura, e toda a gritaria, e toda a blasfêmia, e perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos elegeu e vos perdoou em Cristo Jesus. Foi para isto que fomos chamados, eleitos, escolhidos e predestinados, para que com o nosso viver nos despojemos do velho homem e vivamos a nova criatura, para louvor e glória de nosso Deus. Mas lamentavelmente, queridos, temos viajado pelo Brasil, temos participado de muitos eventos, de congressos, de conferências, de seminários, de convenções e de tantas outras atividades. Temos percebido algumas manifestações pseudas espirituais. O povo chora, o povo grita, o povo pula, o povo entra no reteté, o povo circula, rodeia, profetiza, fala línguas estranhas. Parece que estamos no Pentecostes. Terminado o evento, terminado o conclave, cada um volta à sua vidinha medíocre de antes. Quem mentia, continua a mentir. Quem fofocava, continua a fofocar. Quem falava mal dos irmãos, continua a falar. Quem não entregava dízimo, continua sendo infiel. Sabe por quê? Porque não foi o genuíno Espírito Santo que esteve ali. Porque não foi a sinceridade do coração que produziu aquele culto. Porque tudo não passou de fingimento e de hipocrisia. Porque a minha Bíblia diz que quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, e quando a liberdade é concedida ao Espírito de Deus, a Escritura diz: o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e as vidas são transformadas. Ele nos elegeu para o louvor da sua glória. E Davi nos convida dizendo: louvemos ao Senhor continuamente, juntem-se comigo e juntos vamos adorar ao Senhor. Segundo ponto: os eleitos sofrem perseguição. Fomos eleitos, predestinados para o louvor da sua glória. Mas não pense que será um mar de rosas. Não pense que essa caminhada será fácil. Não pense que ser um adorador é simples. Não imagine que para viver a verdade do Evangelho, posso fazê-lo de qualquer maneira. Davi tinha sido eleito também. Aos 17 anos de idade, ele foi escolhido para ser rei em Israel. Receber a unção para o exercício do reinado. Foi levado à casa de Saul para ser o arpista do rei. Foi preparado por Deus para ocupar o reino. Matou um leão, matou um urso, matou Golias. Assumiu o comando do exército de Israel. Davi foi o general por excelência do exército de Israel.
O maior comandante foi Davi. O general mais vitorioso foi Davi. E no auge da sua carreira, casado com a filha do rei, com uma história de vitórias, ele passa a ser perseguido pelo rei Saul. Saul passa a ter inveja de Davi, a ter ciúmes de Davi. E ele quer tirar Davi do caminho. Davi é uma ameaça para Saul. Ele tenta matá-lo. Por algumas vezes, dentro do palácio, Saul toma da sua lança e joga contra Davi. E Davi precisa então fugir. E o Salmo de número 34 retrata uma destas fugas. Ele fugiu para o meio dos filisteus, que eram inimigos de Israel e inimigos de Davi. E lá entre os filisteus ele precisou se esconder e viver disfarçado. Mas um dia o descobriram e anunciaram ao rei, o rei de Gate, o rei Aques, de que Davi, o general dos exércitos de Israel, estava infiltrado em meu povo. E o rei ficou indignado. E Davi correu o risco de morte. Mas o Senhor deu a ele livramento. Um certo dia, ele precisa se esconder numa caverna. Escute. Saul juntou 3.000 soldados para ir atrás de um homem. Veja como é a fúria do inferno contra os escolhidos de Deus. 3.000 homens para buscar um só. E Davi se escondeu na caverna. E na caverna ele está clamando a Deus pela sua vida. Anoitece. E de repente, a comitiva do rei Saul, com os generais do exército, com os oficiais, adentro na caverna onde está Davi. E ele teme pela sua vida. De repente, a comitiva do rei para em meio à caverna. E ele escuta o general dizer: vamos acampar aqui. E o rei e a comitiva preparam as tendas, e o rei dorme na caverna. Davi está ali ao fundo a observar. Alguns homens com ele. Os homens disseram: Davi, Deus te deu o teu inimigo na tua mão. Mate-o. Ele disse: Deus tem uma chamada comigo. Me ungiu para ser rei. E eu vou me assentar no trono no tempo de Deus. Não farei nada com minhas mãos. Não vou apressar a Deus. O tempo do meu reinado está nas mãos de Deus. E Saul, mesmo que esteja em erro, é ungido. E longe de mim levantar as minhas mãos contra o ungido do Senhor. Mas ele foi lá e cortou a orla da capa real, saiu da caverna e numa distância segura ele gritou: ó rei Saul, meu senhor. Saul acordou e perguntou: és tu, Davi, meu filho? Ele disse: sim, ó rei. Deus te entregou hoje na minha mão. Veja, estou aqui com uma parte da sua capa que cortei. Poderia tê-lo matado. Não o fiz, porque nada tenho contra o rei. O rei me persegue sem causa. O rei me persegue como se eu fosse um cão. O rei me persegue como se eu fosse uma pulga.
E a Bíblia diz que Saul chorou. Ele disse: Davi, meu filho, você é mais nobre do que eu estou errado, vou desistir de persegui-lo. E o rei levantou-se com seu exército e voltou. Mas, irmãos, era só uma estratégia de Saul. Não há acordo com o inimigo, não há acordo com o adversário. A Escritura diz que o diabo está à espreita ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Igreja amada, nós temos a palavra de Deus, que é bússola para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. E não podemos negociar a fé, nem a doutrina, nem o evangelho. Passaram-se os dias, Saul outra vez aparelha seu exército. Outra vez 3.000 homens. Outra vez ao encalço de Davi. Davi agora está na montanha. Durante a noite, o exército acampa-se. Saul deita ao centro do acampamento. À sua volta o general e os oficiais. E a guarda montada. Davi, que era um exímio guerreiro, ele se infiltra em meio ao exército de Saul. Ele consegue chegar até onde está o rei deitado. A lança do rei está cravada na terra. A bilha de água que o rei usava para beber está ali. Davi toma a bilha de água, toma a lança, se retira, sobe da montanha, uma distância segura. Ele grita: General Abner, que era o general do exército. General Abner! E Abner grita: quem é? Davi diz: ei, general, você não é homem? Você não deveria guardar a vida do seu rei? Seu incompetente! Procure onde está a lança do rei. Veja onde está a bilha de água. O general procurou e Davi as ergueu e disse: estão comigo? Não deverias tu cuidar da segurança do rei? O rei ouviu as palavras e disse: és tu, meu filho Davi? Ele disse: sou eu, meu rei. Outra vez Deus lhe entregou na minha mão. E nada fiz contra a vossa vida. Por que me persegues? E assim, irmãos, sucederam vários embates. Durante 10 anos, Saul tentou matar Davi a todo custo, de todo modo, de toda maneira. Ele precisou se esconder em matas, em cavernas, em fossos, no deserto, nas montanhas. Mas passado este período de perseguições, de tribulações, ele escreve no Salmo de número 34, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, busquei ao Senhor, Ele livrou-me de todos os meus temores, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem, e os livra. Por isso ele diz: louvarei o Senhor continuamente. E ele diz: juntem-se comigo e adorem ao Senhor. Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Deus escolheu a Davi. Deus escolheu você. E Deus escolheu a mim. Escolheu a cada um de nós. Há um projeto de Deus na vida de cada um. Há um plano divino na vida de cada um. Não estamos aqui nesta terra apenas para cumprir um determinado tempo. Estamos aqui para louvor da glória do nosso Deus. E enquanto aqui estivermos, haveremos de padecer tribulações, perseguições e adversidades. A eleição, meus irmãos, é algo extraordinário.
algo extremamente maravilhoso. Sabe por quê? Quem elege é Deus, quem escolhe é Deus, quem chama é Deus, quem vocaciona é Deus, quem decide é Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é onipotente, Ele está no controle. Não é pelo meu mérito, nem pelo seu, nem pelos nossos atributos, nem pelas nossas qualidades. Deus nos elegeu pela sua presciência. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos privilegiados. Ele nos escolheu, nos amou, nos perdoou e colocou um plano divino na vida de cada um de nós. E enquanto nós entendermos esta verdade e fazer aquilo que Deus quer que façamos, vamos padecer perseguições, inclusive dentro do povo de Deus. A perseguição que Davi sofreu, ele teve vários inimigos. Ele teve inimigos entre os filisteus, ele teve inimigos entre os moabitas, ele teve inimigos entre os heteus e os fariseus e tantos outros. Mas ele escreveu um salmo dizendo, ele disse, eu vou parafrasear Davi, ele diz: eu estou estupefado, eu estou frustrado, porque os meus inimigos estão dentro da minha casa. Ele disse que se fora os de fora, eu teria compreendido. Mas foi tu, meu irmão, que comia o pão comigo na mesa, que levantou o calcanhar contra mim. As nossas lutas piores são as travadas dentro de casa. José, quando teve os sonhos que Deus lhe dera, foi traído dentro de casa. Mas escute, queridos irmãos, todas as ocasiões contrárias, tanto na vida de Davi, quanto na vida de José, Deus mudou as circunstâncias. E aquilo que era para ser maldição, Deus transformou em bênção. Então a luta que você atravessa, a adversidade que você sofre, Deus está permitindo para que você cresça, amadureça, se torne melhor e se aproxime do Senhor e seja um adorador por excelência. Quem quiser viver a verdade, 2 Timóteo 3,12, Paulo disse ao jovem pastor: todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Pastor Isaías, Timóteo era um jovem pastor. Quando nós lemos a carta de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda, a Bíblia diz que Timóteo tem um problema, tem uma enfermidade, tem uma doença no estômago. Sabe qual era a doença dele? A doença de Timóteo era psicossomática. Hoje nós teríamos um diagnóstico similar a gastrite ou úlcera nervosa. Sabe por que Timóteo tinha doença no estômago? De tanto se incomodar com a igreja. A igreja que Timóteo pastoreava em Éfeso estava cheia de problemas. Tinha fofoca, tinha intriga, desprezavam ele por ele ser jovem, desprezavam ele por ele ser pastor, desprezavam ele por ser solteiro, ao ponto de Paulo escrever dizendo: Timóteo, não deixa ninguém desprezar a tua juventude, não deixa ninguém desprezar o teu ministério foi te dado por Deus, com imposição de mãos do presbitério.
E Paulo ensinou Timóteo a confrontar os problemas da igreja. Sim, Timóteo, tem um jeito, tem uma maneira. Sê tu exemplo. Seja exemplo. Na palavra, no trato, na doutrina, mostra a incorrupção na doutrina. Não adultere a doutrina, não mude a doutrina, não queira agradar ao povo. Timóteo, agrade a Deus, foi Ele quem te chamou para o louvor da sua glória. Pregue a palavra em tempo, em fora de tempo, redáguas, ensinas, exortes, porque Deus zela pela sua palavra. Jesus disse o seguinte, irmãos: surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Isso é Mateus capítulo 24, o sermão profético. Mas ele disse: quem perseverar até o fim, será salvo. Eu quero lembrar aos irmãos, nesse segundo ponto, para partir para o último, a narrativa de um homem que foi extremamente perseguido nas Escrituras, porque ele defendeu a verdade. Século I da era cristã, o Império Romano domina o mundo. Na Judéia tem um rei, Herodes Antipas. Na Idumeia tem outro rei chamado Filipe. Em Cesareia tem outro rei. Um dia Filipe, rei da Idumeia, vai até a Judéia visitar Herodes. Eles são irmãos. Filipe é irmão de Herodes. Cada um tem um reinado. A esposa de Filipe, ao chegar no reinado de Herodes na Judéia, fica deslumbrada, porque o reinado de seu marido, Filipe, era fraco, mas de Herodes era forte. Então Herodias, a mulher de Filipe, seduziu o seu cunhado Herodes, e Herodes tomou a cunhada por mulher, e ficaram morando no palácio real, Herodias e sua filha Salomé. E o Filipe voltou para casa, sem mulher, sem filha. Os sacerdotes em Israel, sabe o que fizeram? Nada. Sabe por que não fizeram? Porque estavam todos comprometidos. Tinham comprado o direito de ser sacerdote. Não tinham sido escolhidos por Deus. O sumo sacerdote, calado estava, mudo ficou. Comprometido, corrompido. Os levitas sequer abriram a boca. Os príncipes jamais iriam ousar questionar o rei, sob pena de perder cargos, funções e privilégios. Os assessores, os generais, todos os cargos de confiança, ninguém abriu a boca. Estava lá o rei, adúltero, usurpar a sua própria cunhada, tomar a mulher de seu próprio irmão, e desfilava com Herodias nas cerimônias oficiais, e todos se calaram. Mas havia um homem de Deus, havia entre eles um que tinha sido chamado, escolhido e vocacionado pelo Senhor Jeová, que não tinha comprado seu cargo, que não tinha negociado a sua função, que não tinha se corrompido ao sistema. E ele foi à presença do rei, e apontou o dedo em risco e disse: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Estás em adultério, Herodes. Deus vai castigá-lo. Estás a servir de mau exemplo. Despede esta Messalina, manda ela de volta para casa. Seu nome era João Batista, profeta do Altíssimo, precursor do Messias. E irmãos, Deus está à procura de João Batista.
Deus está à procura de homens que não têm medo de pregar a verdade, que não se preocupam com a perseguição, que não estão preocupados com as possíveis retaliações. Cristo nos ensinou o Evangelho e nos confiou esta palavra. Ele disse: ide e pregai. É a nossa missão. Ele disse: no mundo tereis aflições. João 16. Mas tende bom ânimo. Venci o mundo. Mas há muitos que não querem mais pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Gálatas, no capítulo 1, ele disse: eu persuado a Deus ou aos homens? Ele disse: eu fui chamado, disse Paulo, para agradar a Deus, e não para agradar aos homens, não para massagear o ego, não para tolerar o pecado. E ele disse mais: se um anjo do céu vier pregar um outro evangelho, além daquele que já foi revelado, seja considerado anátema. Queridos, falar a verdade, dizer a verdade, pregar a verdade, viver a verdade, atrairá sobre nós perseguições e retaliações, isto é certo. Davi sofreu, José sofreu, João Batista, por conta de desafiar o rei e anunciar o pecado, por influência de Herodias, foi jogado na prisão. Escute, na prisão, Herodes deu ordens ao carcereiro: tratem João Batista com brandura, tratem ele com todo respeito, dê a ele tudo que ele quiser, todo tipo de comida, todo tipo de conforto, tudo que for possível. Não proíbam ninguém de visitá-lo, não proíbam ninguém de vê-lo. E a Bíblia diz que Herodes frequentemente ia até a prisão para conversar com João Batista, porque Herodes sabia que o homem de Deus estava certo. E ele conversava com João, e ele queria libertar João, mas Herodias, sua mulher, sua amante, enchia a cabeça de Herodes, porque ela odiava João Batista, porque João Batista dizia aos brados pulmões: Messalina, volta para casa, Messalina. Escute, o rei ia lá para tentar soltar, negociar com João Batista: para de falar, larga a mão disso. E ele perguntava: rei, já mandou embora Messalina? Não, está em pecado. O rei dizia: pelo amor de Deus, para com isso. João Batista tinha caráter, idoneidade, integridade, compromisso com o Senhor da palavra. Ele não iria negociar, ele não iria se corromper, ele não iria ceder, ele não se prostraria, mesmo que isso lhe custasse a vida. Os irmãos sabem que houve uma festa do aniversário do rei Herodes. Eu quero me apressar por causa do tempo. Nesta noite o rei embebedou-se, embriagou-se, e Salomé veio dançar. Escute, o rei Herodes era um rei polígamo, promíscuo, imoral, indecente. Quando Salomé dançou, a filha de Herodias, sua sobrinha, dançou, a Bíblia diz que o rei se afeiçoou à menina. Sabe o que isso quer dizer? No texto grego, se apaixonou por ela, a desejou.
quis dormir com ela e fez uma proposta indecente. Até metade do reino te dou. E a Messalina da mãe concordou. E a mãe disse: topa, mas pede num prato a cabeça de João Batista. O profeta de Deus foi degolado na prisão. Sua cabeça foi trazida num prato. Levaram a Jesus a notícia. E disseram: Senhor, João Batista foi decapitado na prisão. E Jesus olhou para aquela multidão, para os discípulos que estavam em sua volta, e bradou o seguinte testemunho. Ele disse: em verdade vos digo, de que os dos homens nascidos de mulher, não há na terra profeta maior do que João Batista. Amados, que testemunho nós queremos alcançar? O testemunho dos homens, o aplauso dos homens, o afago dos homens, nos corrompendo, não falando a verdade, negligenciando? Ou o testemunho do Senhor Jesus, o testemunho de Deus, o testemunho do nosso Salvador, dizendo: veja lá meu filho, homem de caráter, homem íntegro, idôneo, ou que se afasta do mal, assim como fez Jó. Não importam as perseguições, precisamos manter nossa idoneidade. E por último, para encerrar, o Senhor concede vitória aos seus eleitos. Meu tempo acabou. Eu vou resumir essa parte. O salmista Davi, no Salmo de número 34, ele diz assim, versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. Ele diz: pode provar a Deus. Bem-aventurado o homem que nele confia, que não confia no braço, que não confia na carne, que não confia na promessa dos homens, que não confia na politicagem, mas ele confia no Senhor. Olha o que ele diz: aparta-te do mal, faze o bem, procure a paz, persiga a paz. E o verso de número 18 ele diz: o Senhor está perto de quem tem coração quebrantado, e o Senhor salva quem é contrito de coração. E mais, para encerrar, versículo 19, ele diz: muitas são as aflições do justo, muitas são as lutas, mas o Senhor as livra de todas. Gunnar Wingre e Frida Wingre chegaram no Rio de Janeiro em 1924, como citei aqui na abertura desse sermão. O hino 515 da harpa cristã, que Frida Wingre retirou acordes lá em Belém do Pará, em 1924, quando seu marido orava, pedindo a direção de Deus. E no estribilho ela cantava: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei. Eles foram ao Rio de Janeiro, trabalharam lá de 1924 até 1931. Escute, lá nasceu a filhinha deles, Gunver. Eles tiveram 6 filhos. Gunver era a caçulinha. Ela ficou doente, gravemente. Uma infecção na faringe que se agravou. O tratamento médico não resolveu. A medicação não fez efeito. A igreja orou, a igreja clamou. Gunnar e Frida oraram. Gunnar e Frida jejuaram. Clamaram ao Senhor.
choraram. Mas Deus decidiu recolher Gunver. Então eles compraram um caixão branco, fizeram um cortejo ao cemitério do Rio de Janeiro com os irmãos para sepultar a pequena Gunver. Escute, quando eles lá chegaram, o arcebispo do Rio de Janeiro tinha mandado o delegado de polícia para dizer: não pode enterrar, ela é pagã, ela não é batizada na igreja católica. E eles não puderam enterrá-la. Eles tiveram que sepultá-la como indigente. E eles voltaram para casa. A vida do cristão tem lutas também, perseguições. Gunnar foi para o quarto chorar, como fazia sempre. Dobrou o seu joelho e começou a chorar. E orar ao Senhor e disse: Deus, eu me rendo à tua vontade. Eu sei que o Senhor é soberano. E o Senhor tem um propósito que eu não posso entender, que é recolher-se nossa pequena. Eu te adoro. Mas eu queria entender. Eu queria compreender. E Frida foi ao piano. E em lágrimas ela começou a tirar uns acordes. Frida sempre fazia isso. Os 23 hinos da harpa que ela escreveu foram assim. Enquanto o Gunnar chorava e orava no quarto, ela chorava no piano. E ela compôs um hino que está na harpa cristã. E eu vou encerrar com isso. Eu vou pedir ajuda aqui da tecladista. Ele vai tirar os acordes. Vai cantar a primeira estrofe. Escute o que Frida cantou. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Continua tocando, querida, por favor. Continua tocando essa melodia. Você pode perceber, irmãos, o agir de Deus. Gunnar levantou da sua oração, parou ao lado da mulher e ela continuou a cantar. Pode continuar tocando. Eu quero que o irmão escute só a quarta estrofe. A quarta, por favor. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E dos melodias se ouviram na escuridão. Continua tocando, a igreja se coloca de pé em nome de Jesus. Onde estão? Pode continuar tocando, querida. Toca o seu teclado aí, em nome de Jesus. Você pode adorar a Deus na tribulação?
Você pode ser um adorador na tribulação. Você pode glorificar a Deus em meio à luta, à adversidade, à dificuldade. Gunnar Vingre e Frida Vingre, nossos pioneiros que Deus enviou a este país, hoje eles entenderam, compreenderam que a luta e a tribulação que eles passaram é exemplo e legado para mim e para você, para não desistir, para continuar, para perseverar, para ir em frente, porque Jesus Cristo, nosso Deus, nos sustenta até em meio à dor, até em meio ao pranto, até em meio à tribulação. Ele nos garante vitória. A estrofe de número 5, eles vão cantar, escute. Sim, confia. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja quente longe desalento, Confia. e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a defesa do herói todo vencedor, e no céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia. Aleluia, você pode glorificar a Deus nesta noite, meu querido irmão, minha prezada irmã. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Aleluia, Deus quer restaurar vidas aqui nesta noite. Deus quer restaurar ministérios aqui nesta noite. Você tem entrado na luta, você tem estado na adversidade, você tem estado na dificuldade. Às vezes você tem parado para pensar e tem pensado em parar também, mas Deus nesta noite quer te restaurar. Eu quero lhe convidar em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Se o Senhor falou o teu coração com esta palavra e você quer receber uma oração, saia do seu lugar agora em nome de Jesus, venha para o altar. Esse convite é para a igreja, esta mensagem é para os crentes, esta mensagem é para os eleitos, para os chamados, para os escolhidos. Venha em nome de Jesus, irmão e irmã.